Deixa eu voltar com a nossa conversa aqui, falando sobre alimentação na menopausa. Eu estou com a Daniela Zuin, que é nutricionista. E aí, quais alimentos, então, que a gente precisa priorizar, Dani? Sempre a gente deve priorizar, eu gosto muito da dieta mediterrânea, que são os alimentos anti-inflamatórios. E a gente precisa muito controlar a carga glicêmica desses alimentos. Por quê? Porque nessa fase, quando a gente tem uma queda muito brusca dos hormônios que fazem toda essa orquestra feminina, que são o estrógeno e a progesterona, nós começamos a ter a resistência à insulina. Então, a gente precisa controlar os alimentos com alto índice glicêmico, porque eles vão virar açúcar no nosso organismo. Então, a gente vê nessa fase muitas mulheres ficando diabética, com aumento de peso, né, com resistência à insulina, desenvolvendo alguns tipos de câncer, desenvolvendo doenças autoimunes. Então, nós precisamos controlar a carga glicêmica e melhorar a qualidade desses alimentos com alimentos anti-inflamatórios, ricos em nutrientes. A gente está passando, inclusive, alguns dos alimentos, né, propostos aqui pela Daniela. Os folhosos. Os folhosos verdes escuros, que são ricos em ácido fólico, são ricos em ferro, né, vitaminas, minerais. Os peixes selvagens, como o salmão selvagem, a sardinha, o arenque, que são ricos em ômega 3, as castanhas, as sementes de chia, linhaça, toda semente de abóbora, de gergelim, é fundamental para a mulher que é rica em cálcio. Nós sabemos que a queda do estrógeno, principalmente, ela vai ocasionar uma perda de massa óssea. Então, nós precisamos desses alimentos para suprir essas necessidades que o corpo está passando. Dani, e aí no caso, pode ajudar? A Lúcia está perguntando, você trouxe esses alimentos, as frutas, morango, acerola, sim, kiwi? as frutas azedas e de cor intensa, como o morango, a tangerina, a uva, a laranja, são fundamentais para o corpo da mulher. E vai ajudar no intestino? Isso porque é muitas muito, reclamam do intestino preso. Isso é muito importante. A gente precisa entender que o corpo humano, principalmente o feminino, ele é muito complexo. E o intestino, ele guia os nossos hormônios, principalmente os hormônios do prazer, da tranquilidade, da paz. Serotonina, dopamina, são todos liberados via intestino. Então, se você não tem um intestino saudável, você não vai ter tranquilidade. E eu até falo, você literalmente está enfesada. Por quê? Porque você tem uma desbiose intestinal muito grande e você não consegue ter sossego, você não consegue ter paz. Uma outra questão que a gente precisa saber é que o nosso estrógeno, quando ele começa a ficar disfuncional e ele começa a ficar envelhecido, ele vai para o fígado. Eu falo que o fígado faz como se fosse um embrulho, manda para o intestino um pacotinho e o intestino ele tem que liberar esse estrógeno disfuncional. E aí o que faz? Se esse estrógeno, se o intestino ele não está saudável, o intestino desembrulha esse pacotinho e devolve esse estrógeno disfuncional para o organismo. E a gente sabe que o acúmulo de estrógeno são fatores de risco para doenças, principalmente cânceres de mama. Então, é fundamental a mulher ter um intestino saudável. Eu pego muito no meu consultório mulheres que falam assim, eu sempre fui assim. Mas está errado. Está errado, né? Isso não é normal. Se para você é normal, isso não é normal. Então, nós mulheres precisamos conhecer o nosso corpo, se identificar cada vez mais com ele e buscar recursos, porque hoje nós precisamos trabalhar não com a doença, mas com a prevenção. E isso, inclusive, para a menopausa. Quero reforçar o convite para você voltar comigo numa próxima oportunidade, para a gente continuar trazendo isso para as nossas amigas, porque, como você disse, o organismo feminino é complexo e a gente precisa esmiuçar para que possamos estar casadas com cada fase da nossa vida. Sim, né? E a menopausa é uma fase bonita, Mônica, porque é uma fase que a mulher ela está com uma maturidade, ela já tem a carreira profissional dela muitas vezes estabelecida, os filhos criados, é uma fase que ela pode viver e geralmente ela está divorciada dela mesma. A gente vai continuar esse papo, tá bom? Sim. Prazer te rever e muito obrigada, viu, Daniela? Prazer é todo meu, Mônica. Daniela Zuin, nutricionista, claro, vai voltar com a gente aqui falando mais sobre a menopausa para a gente ficar sempre bem, tá bom?